vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre os elementos de uma onda, falando agora sobre a velocidade de propagação dessa onda, a velocidade de propagação da informação produzida por essa onda. Essa velocidade ela vai depender do tipo de onda e do meio de propagação dessa onda. Então essa velocidade ela vai poder ser calculada a partir do comprimento de onda, então da distância entre dois vales ou duas cristas de uma onda, vezes a frequência. A frequência são os números de oscilações de uma onda num certo intervalo de tempo. Se a gente olha para essa equação, a gente consegue perceber que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. E quando a gente for classificar ondas a partir do valor de frequência, por exemplo, a gente vai conseguir determinar faixas de frequências que classificam uma determinada onda. Se a gente olhar aqui para essa tabelinha, a gente tem alguns tipos de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas que se propagam em meios materiais, como o ar, a água, mas também se propagam no vácuo, no vazio. Se a gente classificar essas ondas a partir da frequência, a onda de menor frequência são as ondas de rádio, depois vem as ondas do micro-ondas, do aparelho de micro-ondas, por exemplo, o infravermelho, depois vem a luz visível, a faixa de luz que nosso olho consegue perceber, depois vem a ultravioleta, o raio-x, e a com maior frequência vão ser as ondas de raios gama. Percebam que essa faixazinha aqui do meio, que contempla a faixa de luz visível, é a faixa de onda que o nosso olho, o olho humano, consegue perceber. Então, ondas de infravermelho, o olho humano não consegue perceber, micro-ondas, rádio, ultravioleta, raio-x, raios gama, estão todas fora da faixa de frequência de luz perceptível ao olho humano. É por isso que quando a gente abre a porta do micro-ondas, quando a gente aquece uma comida, a gente não enxerga nada, porque a gente não consegue perceber com o nosso olho as ondas de micro-ondas. A gente também não consegue enxergar as ondas de rádio. Como eu falei que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, se eu tenho a onda de rádio como ondas que têm a menor frequência e os raios gama com maior frequência, o comprimento de onda vai ser o inverso. Se o raio gama tem a maior faixa de frequência, vai ter a menor faixa de comprimento de onda. E assim vai aumentando, ó. Raios gamas têm a menor faixa de comprimento de onda, depois vem o raio-x, depois ultravioleta, depois luz visível, infravermelho, micro-ondas, e as ondas com maior comprimento de onda são as ondas de rádio. Então a gente consegue classificar essas ondas eletromagnéticas a partir dos valores de frequência e também do comprimento de onda. Vamos resolver agora os exercícios da apostila da página 7, do módulo 11. Estão presentes no nosso cotidiano fenômenos tais como o som, a luz, os terremotos, os sinais de rádio e de televisão, os quais aparentemente nada têm em comum, entretanto todos eles são ondas. Em relação às características fundamentais do movimento ondulatório, assinale o que for correto. Onda é uma perturbação que se propaga no espaço, transportando matéria e energia. Ondas, dependendo de sua natureza, podem se propagar somente no vácuo. Ondas transversais são aquelas em que as partículas do meio oscilam paralelamente à direção de propagação da onda. A frequência de uma onda corresponde ao número de oscilações que ela realiza numa unidade de tempo. O comprimento de onda corresponde à distância percorrida pela onda em um período. No primeiro exercício, a gente tem o exemplo de várias ondas, terremoto, luz, ondas de rádio e algumas afirmações que a gente vai precisar dizer se são verdadeiras ou falsas sobre as ondas. A primeira afirmação fala que as ondas são perturbações que se propagam carregando energia e matéria. Essa afirmação é uma afirmação falsa. As ondas, elas se propagam carregando apenas energia, elas nunca vão carregar
matéria. Então, uma onda se propaga carregando energia. Primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação fala que as ondas, dependendo de sua natureza, só podem se propagar no vácuo. Isso também é falso. Por quê? Dependendo da natureza, as ondas podem se propagar em meios materiais, que são o caso das ondas mecânicas, que dependem de um meio material para se propagar, ou podem se propagar tanto em um meio material como no vácuo, que é o caso das ondas eletromagnéticas. Então, todas as ondas podem se propagar em meios materiais, mas algumas delas também podem se propagar no vácuo, que é o caso das ondas eletromagnéticas. Então, a segunda é falsa. A terceira aqui, a número 4, fala que ondas transversais são ondas que se propagam paralelamente à perturbação. Não! Ondas transversais são ondas que se propagam perpendicularmente, formam um ângulo de 90 graus. Eu faço a perturbação na vertical, a onda se propaga na horizontal. Então, também é uma afirmação falsa. A quarta aqui, a número 8, fala que a frequência de uma onda é o número de oscilações em um intervalo de tempo. Tá certo? Essa é a definição de frequência. Número de oscilações por unidade de tempo. Verdadeira. E a última aqui fala que o comprimento de onda é a distância percorrida por um período. Período é uma oscilação completa. Também é verdadeiro. O comprimento de onda corresponde à distância percorrida por um período ou a distância entre dois picos ou dois vales. Então, na número 1 a gente tem que a primeira, a segunda e a terceira são falsas e as duas últimas são verdadeiras. Vamos ver agora o exercício número 2. Um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se... A figura representa o perfil de tal onda no instante t0. Durante sua passagem, uma bola, em dada posição, oscila para cima e para baixo, e seu deslocamento vertical em função do tempo está representado no... Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade aproximadamente 2 metros por segundo, 2,5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo ou 20 metros por segundo. No exercício número 2, a gente tem um aquário com paredes de vidro, tem uma boia dentro dele e tem uma onda se propagando nesse aquário. Então dá para perceber a onda se deslocando com o movimento da onda no aquário. E a gente precisa calcular a velocidade de propagação dessa onda. A gente tem o desenho que representa o formato dessa onda e tem uma escalinha de 5 metros. E a partir dessa escalinha a gente vai conseguir determinar o comprimento de onda para calcular essa velocidade de propagação da onda. Por quê? O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas. Então a gente vai conseguir determinar esse comprimento de onda olhando para esse primeiro desenho aqui que foi informado pelo problema. Além disso, a gente vai precisar também da informação da frequência, porque a gente viu que a velocidade de propagação de uma onda depende do comprimento de onda e da frequência. A gente tem o gráfico que foi apresentado pelo problema, que permite a gente encontrar a amplitude dessa onda e o tempo que essa onda se propagou. Então a gente consegue determinar o período, porque o período de uma oscilação é o período de formação de uma crista e um vale. O período dessa onda, então, vai ser 10 segundos. Se o período é 10 segundos, a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então a frequência vai ser 1 sobre 10 Hz. Agora, o comprimento a gente vai olhar pela figura. Como a distância entre duas cristas vai me dar esse comprimento de onda, se a gente conta essas distâncias, a gente vai perceber que entre uma crista e outra eu tenho 20 metros. Então, o comprimento de onda dá 20 metros. A velocidade de propagação dessa onda vai ser 20, comprimento de onda,
vezes a frequência, 1 sobre 10. 20 sobre 10 é igual a 2 metros por segundo. Então, na número 2, a gente encontra que a velocidade de propagação dessa onda no aquário é igual a 2 metros por segundo. A gente conseguiu determinar. A gente consegue determinar o comprimento de onda a partir da figura que tem o formato da onda, onde a gente consegue identificar duas cristas e tem uma escala que determina a distância entre essas duas cristas, comprimento de onda, e a frequência a gente determinou a partir do período que a gente observou no gráfico. Lembrando que o período é o tempo para uma oscilação completa, ou a formação de uma crista e um vale. Com esses exercícios a gente encerra esse vídeo.